Oi, pessoal, eu sou a Nath Rocha Eu sou Maria Raquel. e este aqui é o No Capítulo Anterior. Antes da gente começar a falar qual vai ser o assunto do mês, eu peço que vocês nos sigam nas redes sociais. Se inscreva no canal aqui no YouTube e também siga a gente nas redes sociais. O perfil do No Capítulo Anterior lá no Instagram é @no capítulo anterior. Eu tô como @nath.natv no Instagram. E você, amiga? É Maria Raquel FS Underline, também no Instagram, porque só E uso lá. lá e lá vocês podem, saber um pouco das nossas opiniões sobre novelas, podem nos chamar na DM, e nos sigam para saber também, sobre novelas, saber a data certinha da nossa live mensal lá no capítulo anterior. Geralmente a gente grava na última segunda-feira de todo mês, mas caso aconteça algum imprevisto, a gente sempre avisa quando que vai ser o outro dia e etc e tal. Então nos sigam nas redes, para você que gosta de novela, desse mundo da teledramaturgia ou conhece alguém que gosta, então, compartilhem nossos perfis e nos sigam nas redes. Aqui no canal a gente sempre faz vídeos, na maioria das vezes específicos, sobre alguma novela. E também a gente tem no capítulo anterior Convida, que são pessoas que gostam de novela, que conversam de novela com a gente, ou algum especialista, né, nessa área que a gente convida para bater um bate-papo. São bate-papos muito legais, então fiquem atentos aí, ouçam o que tá. É só áudio, mas tá muito, muito legal, né, Nath? Sim, gente, é um podcast, então, assim, para quem gosta de podcasts mais focado em novelas, em teledramaturgia, a gente tem vários, mas às vezes não é mais, assim, não é tão focados quanto o nosso. Aqui a gente chama pessoas que querem conversar sobre novela, que querem dar a sua opinião, falar sobre, as novelas memoráveis, falar o que está acontecendo no momento. Tem sido um projeto muito bacana, acho que está ficando cada vez melhor. Então nos acompanhem, ouçam os que já têm, nos acompanhem, porque tá muito legal. Isso, e em termos de novela, a gente também já tá há um ano aqui fazendo, então já tem bastante novela legal. E eu acho que uma coisa legal do nosso projeto é que a gente tem resgatado algumas novelas que não que são mais recentes, né? Que algumas novelas, claro, que são famosas, que são faladas, mas outras que são bem recentes. A gente fez de Um Lugar ao Sol, a gente fez de Amor de Mãe, e hoje, Cheias de Charme, né? Cheias de Charme. Cheia de Charme, que foi uma novela muito legal. Ai, gente, 2012, né? 2012 foi um ano em quesito novelas, assim, posso dizer que memorável, né? Quando a gente fala 2012, logo pensa em Avenida Brasil, mas teve Cheias de Charme, teve Lado a Lado, que também foi uma excelentíssima novela das 6, ganhou até Emmy na época, então foi um ano bacana. 2012, 2013 ali, acho que até 2015 tem boas novelas, né? E aí depois de 2015 novelas muito pontuais, uma ou outra que foram Olha, boas. eu acho que no horário das 9, sim, mas eu acho que de 2010 até agora, a gente conta nos dedos, mas também, claro que essa questão da novela envolve o gosto, mas eu acho que, já faz tempo que não tem aquelas novelas que viraram clássicos, clássicos, tipo, quando eu digo clássicos, assim, tipo, ai, tipo Senhora do Destino, O Clone, Mulheres Apaixonadas, essas coisas, assim, que, nossa, falou, todo mundo vai pensar em alguma coisa, seja a trilha sonora, personagem, a novela. Eu acho que desde 2010, nos 3 horários, tem novelas boas, claro, tem novelas médias, novelas que, pelo menos para o meu gosto, não é muito, assim, o que eu posso falar: "Ai, que novela", mas eu acho que de lá para cá, assim, tem novelas que se tornaram clássicas por conta de personagem, de meme, essas coisas, mas, assim, falta um pouco mais essa formação de clássicos, digamos assim, pelo menos é o que eu sinto. É, você falou bem, informação de classe. Eu acho que isso também passa pela Globo, né? Dela não Sim. reprisar, porque antes você via uma novela passava, no ano seguinte ou 2 anos depois já reprisava, não vale a pena. E agora faz muito tempo que a gente não tem novela, esse ritmo de reprisar novelas. A gente tem novelas boas, que eu acho que poderiam ter sido reprisadas, mas demora muito mais tempo e sempre reprisando as mesmas novelas mais antigas. Vamos ver agora com o Globoplay Novelas, que Além do Tempo voltou, né? A primeira vez que está sendo reprisada. E era uma novela que era bastante pedida
reprise. Então vamos ver se agora vai começar a fazer esses novos clássicos. Eu acho que ela era uma novela que daria certo no Vale a Pena Ver de Novo. Eu acho que demora muito para fazer certas escolhas e aí a novela acaba ficando datada. A gente tem exemplo de Belíssima e Celebridade, quando foram reprisadas, já tinha aquela questão um pouco datada, apesar de ser boas novelas, ficou um pouco estranho. Eu acho que a falta de formação de clássicos se justifica com as reprises que nós estamos tendo no momento. Não que as novelas clássicas mais antigas não sejam boas, pelo contrário, eu acho que quanto mais essas novelas vierem, melhor, porque antes a gente tinha a ideia de que não dava para reprisar essas novelas por questão da imagem, a qualidade da imagem e etc. Mas eu acho que falta, assim, se a gente pegar de 2010 para cá e for citar por horário, é contado nos dedos. O horário das 7 mesmo, se você fala assim: "Ai, fala uma novela das 7 de, 2010 pra cá que você lembre", e aí às vezes, sei lá, a pessoa não vai saber. Ou às vezes a memória de cada um é muito relativa. A gente tá gravando agora no sábado, dia 14 de junho, não sei quando é que você que está nos assistindo vai nos assistir, mas o É de Casa recebeu o Dan Stubart, e aí eu estava conversando com a minha irmã, eu falei: "Nossa, ele fez poucas novelas", aí eu citei novelas e minisséries que ele fez. Aí a minha irmã do lado do nada: "Nossa, ele fez Fina Estampa", aí eu: "Nossa", tipo, e a minha irmã lembrou: "Ai, ele fazia tal personagem assim assado", eu: "Nossa, gente, eu nem lembrava", né, enfim, você vê como que a memória de cada um é, né. Eu lembro dele em Mulheres Apaixonadas, em Senhora do Destino, Pantanal, ele fez uma participação também, mas eu sei porque eu estava estudando, né, pouco tempo Pantanal. Mas recente, assim, eu não lembro dele em nenhuma novela recente. Fina Estampa eu não lembrava também. Ele fez A Força do Querer, que é a mais recente, assim, mas ele fez, a minissérie Queridos Amigos, ele fez A Mulheres Apaixonadas, fez Senhora do Destino, e a minha irmã até falou que ele fez O Sétimo Guardião, e assim, eu fiquei: "Nossa", mas assim, como eu não assisti, eu estava na faculdade, então assim, E também teve um quem que período ali. lembra de Sétimo Guardião, né? Quem assistiu essa novela, gente? Se você assistiu, comente. Coloca nos Ah, comentários. com certeza tem quem lembre. Enfim, aí sempre tem esse lance da memória, mas eu acho que falta formar novos clássicos, né, não sei como é que vai ficar isso aí ao longo do tempo, sei lá, daqui 5 anos lá na frente, se a gente vai lembrar. A gente vai lembrar do que tá passando agora, mas não sei se como clássico ou se como um trash, né. Mas esses trashes depois viram cults dentro do Globoplay também, né. Trashes também podem virar clássicos, eu sinto, né? Porque tem muito trash Sim. que acabou virando clássico, que as pessoas revêem o tempo todo. Então, não sei o quanto aquelas novelas Bs, né, que a gente fala, é ruim, mas a gente ama assistir. Então, É. Vamp mesmo foi um sucesso na época, mas se você for assistir, eu acho que é um trash, uma coisa meio cult, né? Então, assim, também tem. Bom, sobre Cheias de Charme, eu acredito que ela foi muito prejudicada na reprise dela. Não entendo muito por que não teve a audiência lá tão grande e tal. Era uma novela que todo mundo pedia e no final, né? Tipo, ai, Você acha que na reprise da faixa especial ou nas 2 reprises? nas Que ela duas. foi reprisada no Vale a Pena. É que aí tem sempre aquele problema de novelas das 7 em reprises, dificilmente performa bem. Aí daí tem gente que vai falar assim: "Ah, a Viagem é um caso à parte, é um outro case para ser estudado", porque é uma novela das 7. Mas dificilmente novelas das 7 no em reprises elas vão bem. Sempre tem uma questão e eu não entendo por quê. Talvez por ser um horário mais diversificado, né, um horário que eu considero mais experimental, porque já teve novelas de vários gêneros e possibilidades, diversas histórias foram contadas. Eu também acho estranho ela não ter ido bem, considerando que é uma novela que todo mundo pedia, mas aí eu fico pensando, talvez o humor dessa novela é um humor que já tá datado. Era um humor lá em 2012, uma coisa, sabe, tem novela que você vai assistir e tudo bem, você entende, é datado, a novela é um produto do seu tempo, então você vai assistir e você fica às vezes eu fico: "Nossa, será que em tal época as coisas eram assim, as pessoas e N coisas, N motivos e tal?".
Só que eu acho que o humor e a situação dela lá, em alguns momentos é datado. Aí você fica olhando assim, você tenta achar engraçado, você fica, nossa, mas não tem graça. E talvez as pessoas, isso possa ser um fator para as pessoas não assistirem, ou a audiência não ir bem, sei lá. Pode ser, pode ser. Também, não sei, às vezes eu acho que vale a pena acaba cortando muita coisa que eles acham, tipo, politicamente incorreto ou alguma coisa assim, que acaba tirando o sentido da história, né? Então, só que você falou, e eu acho isso é um ponto interessante, até para estar aqui na pesquisa que eu fiz para a gente comentar. Cheias de Charme é uma novela que, quando foi exibida em 2012, originalmente ela tem 143 capítulos. E nas 2 vezes que ela foi reprisada, a edição dela ficou com 132 capítulos. Eu achei isso interessante porque, assim, foram poucos capítulos que, abre aspas, foram cortados. Só que aí eu não sei se tem diferença da edição especial para a reprise do Vale a Pena, tipo assim, se o que foi cortado no Vale a Pena foi cortado na edição especial ou vice-versa. Aí só quem viu as 2 reprises poderia dizer. Mas eu achei interessante, porque assim, se você for olhar bem, não cortou tanta coisa, pelo menos na minha impressão, na minha opinião e impressão, porque de 143 para 132, eu não sou tão boa em números, mas assim, foram poucos capítulos, Acho que é uns 10 não e foi pouco, assim. 10 capítulos mais ou menos. É, É então. interessante, porque praticamente na íntegra, né? E aí ter tão pouca audiência, e é uma novela que performa bem nas redes sociais também, né? Então isso a É, gente tem que ver. a primeira reprise dela, eu acabei de ver aqui, foi em 2016, né? Então, assim, 2013 ela participou daquele quadro novelão que tinha dentro do Video Show, que passava a novela em uma semana. Aí 2016, 2017 foi o tempo da reprise dela no Vale a Pena e 2024 na faixa especial. Então, por aí já dá para meio que assim, não demorou tanto tempo, pelo menos da exibição dela de 2012 para 2016, foram 4 anos, né? Não foi tanto Foi. tempo. Nossa, foi o ano passado a reprise dela. Nem lembrava, não repercutiu nada, né? Nossa, real, eu não lembrava que tinha sido ano passado. Foi ano passado. Nossa, Sabe por que que eu acho? Porque a faixa especial veio de O Cravo e a Rosa, que aí ficou bastante tempo, Chocolate com Pimenta, que ficou bastante tempo, aí Mulheres de Areia, que eu acho que ficou um tempo considerável, não foi assim express, mas também não ficou uma coisa esticadíssima. Aí foi Cheias de Charme, e aí agora Histórias de Amor. A Cheias de Charme foi a quebra da faixa especial, né? Porque falou que ia ser novelas das 6 e das 7 a serem reprisadas e passou 3 novelas das 6 em sequência. Aí quebrou. Aí, ai, talvez não deu tão certo, não sei, etc. Aí voltou com agora História de Amor, né? Um horário das 6. Eu acho que essa faixa vai ser só novela das 6. Novelas das 7, eu não consigo pensar em nenhuma que agora que se colocar lá vai, sabe? e parece que essas novelas que reprisam a tarde são mais românticas, né? Elas são Sim. histórias mais suaves, românticas, como você falou, parece que o humor não dá muito certo nessa novela, nesse horário da tarde, nessa faixa. É, eu sinto que novelas das 7. E, por exemplo, a gente teve eu tô colocando assim, mais recente, entre aspas, né? Depois de Laços de Família, eu acho que, acho que foi Tititi, não vale a pena ver de novo, não foi? Foi Eta Mundo Bom, Laços de Família, Tititi. E tinha gente que reclamava de audiência. Eu acho que a Globo demorou muito para reprisar Tititi, aí ela fica meio datada, porque assim, ai, revista, blog, que era uma coisa mais o início, assim, da internet, aquelas coisas, né? Hoje a gente já tá com Instagram, TikTok, inteligência artificial, coisa tá muito mais pra frente. Então, assim, eu sinto que essa novela demorou para reprisar, mas ali a Globo com certeza recorreu a ela, porque, ai, pandemia, a gente. Então, assim, e além de ter demorado, e na minha opinião, ela deveria ter sido exibida à noite do que à tarde. Acho que à noite funcionaria mais, daria mais audiência, mas o pessoal reclamava. E é uma novela das 7, um remake que não é ruim, eu gosto.
Eu acho que Aquele remake de Tititi eu Tititi gosto. é uma novela que é um remake maravilhoso, nossa, pegando assim o que a gente sabe, agora que eu tô vendo Plumas e Paetês e o que a gente sabe mais ou menos do Tititi original, parece que foi Maria da de Amaral, né? Ela sabe fazer remake. Essa mulher sabe fazer remake, sabe fazer novela e sabe fazer remake. Mas Tititi parece ser uma novela realmente que seria mais interessante à noite ou no Viva, né? Agora Globoplay novela, mas seria eu sinto que a tarde não é não foi um bom horário mesmo, justamente por causa dessa coisa de ser mais dinâmica e tal. Eu acho que novelas mais arrastadas, porque daí você não precisa ver todo dia, você tá ali à tarde, você vê um pouquinho, um café e tal. Mas essas novelas que você tem que prestar atenção, tem que ver o que tá acontecendo e tudo, talvez não sejam ideais, né, para se passar a tarde. E Cheias de Charme talvez seja isso. É uma novela muito. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Três protagonistas. Eu acho que ela é uma novela que ela tem, assim, a gente comentou quando a gente fez no capítulo anterior convida sobre as empresas terem novelas que têm a empresa com certo protagonismo, né, nas novelas, e a Cheias de Charme é a música, né, assim, não só pelo fato delas, as empreguetes terem virado um grupo ali, um trio, mas a música é um elemento, um fator muito presente, é uma novela bastante musical. Eu sempre falo que eu sinto que quando você tem a música autoral nas novelas, as novelas acabam sendo boas. Então a gente tem novela. O Clone tem música autoral para novela. A gente tem Cheias de Charme, Rock Story. Eu até anotei, acho que tem mais até. Mas sempre são músicas, são Vamp, são novelas que na época que passam, elas acabam tendo muito sucesso. Não sei se você já reparou nisso, mas Eu não tinha pensado nesse lance da novela ter uma música autoral para ela, é interessante esse detalhe, eu nunca tinha parado para pensar. nossa, eu lembro, eu não assisti na época, mas eu lembro que tocava na rádio, né? As empreguetes, todo mundo eu acho que sabe a música The Core, que tocou muito. Levo Vida de Empreguete, eu pego a sete. O Vida de Empreguete, que foi o clipe lá e tudo mais, e um excelente exemplo de transmídia, né, acho que ali foi muito bacana. A música lá, Maria, que elas cantam, porque todas três são Marias lá. Uhum. Então, assim, foi e assim, as Empreguetes também fez a novela tem muito esse negócio de, participações de outros programas e produtos da Globo dentro da novela. Então elas foram no Faustão, elas foram no Encontro, elas foram no Mais Você, eu não sei se elas foram no Caldeirão do Hulk. Talvez deva ter ido, mas nesses que eu citei elas foram. Então, assim, nossa, também tem esse detalhe, fica uma coisa assim de tipo, nossa, é o grupo mesmo, um grupo musical mesmo indo no programa, porque sempre tem aquela coisa, eu sempre comento aqui com a minha mãe que o Faustão sempre ajudava nessa parte de dar um empurrão na carreira de artistas, também trazia bastantes artistas de várias décadas diferentes. A gente sempre fala alguns nomes, essa pessoa sempre ia no Faustão. Então sempre tem esse lance, né? Dá uma realidade maior pra trama, né? Eu gosto muito quando. É uma pena que a Globo se limite tanto a só ela, assim, só fazer esses eventos de transmídia a ela. Agora, claro, com a internet tem uma coisa maior e tal. Mas seria interessante a gente ver, por exemplo, os empreguetes indo num programa da MTV, sendo entrevistado por alguém da MTV, que estava ainda na época e tal, no auge. Mas nunca mais teremos essa possibilidade. Mas agora É, com a e, internet. e é interessante, eu estava fazendo a pesquisa e pensando que as empreguetes foi um case de transmídia muito bem sucedido, mas aí eu fiquei só imaginando, porque, enfim, na época eu não acho que eu não usava o Twitter, eu também não tinha essa questão de assistir novela acompanhando no Twitter. Elas foram um exemplo de transmídia bem sucedido em 2012, e foi 2012 que a hashtag Oi, Oi, Oi começou no Twitter e Avenida Brasil. Então, assim, é meio louco. Não sei se a galera comentava Cheias de Charme no Twitter. Eu acho que não, porque esse negócio de comentar, todo mundo cita a hashtag Oi, Oi, Oi como
não sei se é a pioneira, mas um elemento que foi ali, o empurrão pra galera começar a usar o Twitter pra comentar novela, conversar, interagir, né. Eu não lembro, de eu lembro de Fina Estampa, que as pessoas começaram a comentar Fina Estampa já na época, Nossa, interessante, eu não mas sabia. é porque eu usava o Twitter há muito tempo, né. É. Mas era tipo muito uma bolinha. Sim. E depois com o Oi 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 realmente, mas Cheia de Charme não lembro, eu lembro mais de tocar na rádio, assim, as pessoas comentarem, né, na faculdade ou assim na comentário, não ninguém acompanhando o tempo real como agora tem, né, o tweet ali dos capítulos e tal, era mais a Avenida Brasil, eu não lembro É. muito de Cheia de Charme não. É, eu estava na escola, eu estava no segundo ano do ensino médio, quando estava passando, Cheia de Charme, e a minha irmã estava falando assim: "Nossa, era uma novela que todo mundo falava na escola, todo mundo assistia". E aí, você vê, a minha irmã não assiste novela. "Nossa, a Globo que falta, a Globo não faz mais novela, assim, que todo mundo". Aí você vai vendo, assim, claro, outro tempo, era um outro jeito de fazer, não que hoje, enfim, tem as semelhanças e as diferenças de 2012 para cá, agora 2025. Mas faz tempo que a Globo não faz uma novela nesse tipo, ai, todo mundo assiste, todo mundo comenta, toca na rádio. Claro, tem a internet agora que ajuda muito na repercussão, mas você vê, né, uma pessoa que não assiste novela falar uma coisa assim, né, você vê como que tá, né. É, eu sinto que Vale Tudo meio que deu depois de Pantanal, meio que voltou a todo mundo comentar Vale Tudo, talvez não assistindo, mas comentando os absurdos ou todo mundo tem uma opinião pra dar sobre Vale Tudo, né, o remake. Ah, mas o remake de Vale Tudo já virou Fale Bem ou Fale Mal, mas Fale de Mim também tem essa coisa de, ai, um grande nome, porque Pantanal foi aquela coisa: "Ai, meu Deus, um sucesso da Manchete, não temos mais fitas, uma homenagem a este clássico da nossa televisão", tem toda aquela coisa. E essa, ai, o remake da novela das novelas, o remake dos 60 anos, então também, quando a Globo escolhe, dependendo do título que ela escolhe, eu sinto que também tem essa questão. Sim. Sobre Cheia de Charme, eu no início, assim, eu fiquei muito meu Deus, quando eu assisti, fiquei 4x4 é uma novela que a gente sabe como é, todo mundo sabe como que é o começo, né, que elas se juntam na cadeia. E eu falei: "Meu Deus, homenagem a 4x4". Sim, eu também, eu estava falando pra minha irmã ontem, eu estava revendo essa cena, eu falei: "Nossa, lembrou aquela cena de 4x4", apesar que eu não vi ainda 4x4, mas eu lembrei da cena, eu falei: "Nossa, que interessante, né". É, com certeza foi uma homenagem, né, porque é uma cena tão marcante em 4x4, eu também não assisti, mas eu sempre vejo, é uma propaganda gigantesca, né, dela é o início delas se juntando ali, só que em vez de ser uma guerra dos sexos, é guerra de classes, que é elas não contra as patroas, mas elas eu não lembro, eu acho que ela meio contra as patroas mesmo, não é? Não lembro muito bem. Eu acho que contra a patroa era só a Penha, porque ela trabalhava na casa da Chayenne e eu não sei se a Chayenne tacou comida nela, alguma coisa assim. A Cida foi porque ela foi tentar defender o namorado, que era aquele cara que trabalhava, tipo, O tipo uma Rodinei. mercearia, armazém, alguma coisa assim, É, mercado, sei lá como é que era. aliás, é E uma semiótica muito desconexa, né? Que é o Jaime Morjardim fazendo um pichador. e a Rosário, acho que era pegou alguma coisa envolvendo cantar, música, carreira de O cantora. Fabiano. Então, não era bem assim, contra as patroas era só a Penha, né. E é interessante porque, assim, eu olhando agora e pesquisando e etc e tal, as 3 ali juntas têm a sua força, as 3 têm cada um seu momento ali. Mas se você for ver bem, a trama da Rosário é a trama mais fraca, porque ela quer realizar o sonho de ser cantora. Ela quer a carreira de cantora, ela não quer ser somente cozinheira. E a Cida tem aquela questão de um pouco a Cinderela, um pouco essa questão não do patinho feio, mas assim, um pouco excluída, ela era filha do patrão, tipo, só mais lá na frente vai saber. Era meio Cinderela, porque as filhas da patroa lá, mó coisa. E a Penha tinha aquela coisa de ser a chefe de família, que criou os irmãos sozinha, tem um marido que
é quase ou se não um encostado, não faz nada, ela tem que ser a chefe de família e ela trabalha, lá na casa da patroa, depois ela vai para casa da patroa, o marido da patroa fica assediando, aquela coisa arada toda. Então, assim, se você for olhar das 3, eu estava até falando para minha irmã, para mim hoje, olhando com os olhos de hoje, a Rosária que tem a trama mais fraca, assim. E chega um momento da trama da Rosário que meio que fica andando em círculos, né? A cada 1 ou 2 semanas ela meio que volta a fazer a mesma coisa com o Fabian, com o. Ai, não lembro o nome do namorado dela, que era a cara do Fabian. Inácio. Isso. E aí fica sempre a mesma coisa, ela fica andando em círculos. E realmente aí você vê que a trama da Rosário é a mais fraca, que não tem muita história ali, né? Ela é o elo para juntar as 3 para elas serem um trio e ser as empreguetes, porque se não houvesse essa questão do pano de fundo musical, ela sozinha, na minha opinião, ela não tem uma trama forte para você falar assim: "Nossa, eu vou ficar acompanhando os dramas dela". Acho que a Cida e a Penha têm mais as 3, claro, a Leandra Leal também foi muito bem no papel, mas assim, as 3 têm cada um ali o seu espaço, o seu destaque, mas a Cida e a Penha, acho que talvez gerem mais identificação pelos dramas que elas passaram, né. Eu acho que é mais o. Não é. Claro, eu acho que nessa novela os atores todos estão muito bem, não é sobre a atuação deles. E todos Sim. entraram ali na bagaceira, né? A novela farofa e tal. Mas é sobre a trama mesmo, que ela tem a trama mais fraca ali, que ela não se sustenta, né? Eu acho que Ela quer ser cantora. a única coisa dela é o elo da trama ali do Fabian, que é uma coisa absurda. Eu até anotei. A trama, pra mim, a trama do Fabian, eu coloquei, é a trama. Como que é? Tá aqui. É a trama mais extremamente absurda, fora da casinha, mas uma das coisas mais bizarras que já existiu em novelas. Pra mim é isso, a trama do Ah, Fabian. ai, é uma coisa assim meio ai, é meio bobo, mas assim, você não ai, eu tô dando ai, você fica dando risada, não tem como colocar. Ele ficava só naquilo de: "Ai, bonita", que não sei o que, bonita, ele sempre falava o bordão dele era esse. E aí, uma outra pessoa que parece com ele, e aí tem aquele negócio da fã ai, fanática e sequestra e um monte ai, meu Deus, E isso me marcou muito, porque a explicação para ele se parecer com o Fabian, o Inácio se parecer com o Fabian, todo mundo fala, nossa, eles são irmãos gêmeos e tal, né? Que é a explicação mais óbvia. Não, ele foi sequestrado e fizeram um monte de plásticas nele aleatoriamente e fizeram ele ficar como o Fabian. Tipo, sabe? ai, gente. A coisa mais absurda que eu já vi em novela. Ah, enfim, enfim, a gente tem que voar, né, tem horas, como disse a Glória Pérez. Mas, assim, a trama da Rosário nessa questão aí, enfim, quer cantar, quer estar do lado do seu ídolo, e é isso, assim. E eu sinto que as 3 têm histórias muito diferentes, estilos de histórias muito diferentes. A Rosário é uma coisa bem dramalhão, mexicano, né? Como a gente acabou de falar, essa coisa do Fabião e do Inácio, absurdo, totalmente absurdo, né? Aquela coisa do surreal até. A Penha é uma coisa bem brasileira, assim, da mulher batalhadora, sofredora, mãe de família, que tem que cuidar de todo mundo. E a Cida é o conto de fadas, né? Como você falou, Cinderela total. O cara que se apaixona por ela e que acha que ela é rica e aí quer ficar com ela, mas também quer dar o É golpe que do também, baú. ele acha que ela é rica e a família para a qual ela trabalha também vai dando corda, porque quer tirar vantagem, porque a família é aquela e eu até pensei, eu fiz esse paralelo, a gente vai para 2012, a família era uma família de nome, prestígio, "Ai, somos ricos", mas na verdade eles já não eram tão ricos assim, estavam ficando decadentes. E aí eu fiquei pensando que a gente tinha Cheios de Charme e lá em Avenida Brasil tinha esse lance da classe C tá ascendendo, o Divino, os novos ricos estavam lá, depois aquela galera que morava
no Lado Mais Bom do Rio de Janeiro, que eu não lembro, que era aquele plot do Cadinho e tudo mais, acaba indo para lá. Então, assim, eu fiquei pensando nesse paralelo, né? Que a Cheias de Charme mostrou já essa decadência, tipo assim, uma classe alta que aos poucos foi virando classe C, digamos assim, ou até menos do que isso, né? Porque eles aparentavam ter dinheiro e não tinham, tanto que até o Conrado casa com. Eu esqueci o nome da irmã lá. É Isa, Isadora, eu acho. isso. Isabela. Aí casa depois. Isadora. De casa, depois vê que não tem dinheiro nenhum, aí quer descasar, e nisso quem vai ficando com o dinheiro é a Cida. Então, assim, enfim, os paralelos, né? Então, é interessante você falar isso, que é meio que a decadência da classe A, B, né, e a ascensão da classe C realmente, porque elas ficam ricas e quem era rico fica pobre, né? E também, quando elas cantam lá, um dia eu compro um apartamento, viro socialite, a patroa da Cida, meio socialite, as amigas delas, meio socialite. E aí eu fiquei pensando, que a minha cabeça foi ali, fiquei pensando essa coisa de Cheias de Charme, socialite, termo socialite, pensei em mulheres ricas, pensei no termo socialite, e aí eu tava discutindo com a minha irmã. Hoje não se usa mais. Aí a minha irmã, quem é socialite hoje? Aí eu falei, vou pegar a Narcisa, porque a Narcisa era considerada uma socialite. Eu tô falando era, pensando no Mulheres Ricas, porque ela participou das 2 temporadas. E hoje não é mais, a socialite, é a influenciadora, né. A gente pensar nos termos e como que as coisas vão mudando, evoluindo ou não, enfim, aí fica a critério de cada um analisar. Mas a gente não usa mais esse termo socialite, tipo, se a gente fala assim: cite uma socialite hoje", nem sei quem é socialite hoje. E aí cai nessa coisa também de Vale Tudo, que a gente tem os influencers que aparecem mais, e o povo que é socialite, né, que é classe A e tal, tá optando por não ter rede social, não aparecer e tudo mais. Quem ostenta é, né, quem quer ser rico, mas nem sempre é. É o povo que tá É ostentando. É bem interessante essa, enfim, a gente está fazendo uma análise aqui, nem sei se dá para dizer que é uma análise semiótica ou não, enfim, estamos refletindo várias coisas, mas essa questão do socialite que estava lá na música, que era a patroa da Cida e as amigas lá, né? E hoje, enfim, nem tem mais esse termo. Quer dizer, não é que não tem, eu acho que ninguém usa mais, eu não vejo ninguém mais usando, né? Antes a Deve gente ter, mas tinha nesses programas, né, Ronivon ou Clodovil, que iam as madames, né, que a gente tinha. Hoje em dia não, né, que a gente nem tem mais esses programas. A minha mãe sempre pergunta: cadê o Amaury Júnior? Porque a minha mãe, porque a Amaury Júnior é nossa senhora, que o programa era o puro suco da riqueza, nos cassinos, umas coisas, só gente ricona lá, né. E essas festas a gente nem tem mais, né? São aquelas festas de influencer que já tá no story, 24 É horas, ver é saiu. verdade. Pois é. O quanto Nossa, mudou que e coisa. assim, em 15 anos, 15 anos mais ou menos mudou tudo, né? É. Ai, tem uma coisa que me irrita nessa novela, que é a abertura não é cheia de charme do Guilherme Arantes. E só tocou uma vez na novela essa música. E isso me irrita muito. E foi quando ele foi. Não sei se ele foi fazer uma apresentação, não sei se foi no Faustão, não sei. Elas estavam lá e aí tocou e ele cantou cheia de charme. Cheia de charme, né? E eu gosto muito, acho que faz sentido ser o brega funk, eu acho que é alguma coisa assim. Né, é o Tecnobrega. Tecnobrega, isso. Faz sentido ser da Gabi Amarantos, né? Mas me irrita muito que só tocou uma vez cheia de charme nessa novela. E o nome da novela é Cheias de Charme. Olha, eu pensando em abertura e pensando no contexto da novela, a música o Ex My Love da Gabi Amarantos faz sentido. Só que assim, se não fosse Ex My Love, eu não sei que música daria pra colocar. Eu acho que eles podiam fazer uma versão de Cheia de Charme Tecnobrega, seria interessante. E aí fazer a Cláudia Abreu cantar como Cheyenne, É, né? Seria bem interessante. Inclusive, ou alguma música feita pra novela, né? Já fizeram tantas músicas pra novela. é. A trilha sonora dessa novela é uma trilha sonora bem assim.
diversificada, porque aí você vai falar: "Por quê?". "Ah, porque às vezes lembro determinada música por conta do personagem". Mas tinha sertanejo, tinha samba, eu não sei se que outro tipo de música tinha. Eu lembro de Alcione, que era, eu acho que era Rasga Coração, Era da Penha, eu acho, essa era da música, Penha pra com o Penha. Sandro. E eu lembro que tinha um rap, tipo hip hop, rap, mas eu não lembro qual música que era do namorado da Cida, o Rodinei, que depois ele vira pichador, pichador não, né? Grafiteiro. Grafiteiro, isso. E daí ele vai numa galeria e tal, ele fica famoso. Artista É, famoso de grafite. tinha a Beth Carvalho, que era a música do Sandro, que ela cantava, "Se ligou malandragem, agora você se vira". Tinha o Lelelê, que era quando lá o seu tio pegar, você vai ver que era quando o sertanejo estava mais despontando, tinha Léo Magalhães, tinha aquelas músicas mais românticas que remetiam a Cida, né? Aquela coisinha mais romântica. Deixa eu pensar. Das que eu tô lembrando são essas A agora, né? Cida, eu acho que era aquela do Não sei dançar com você, dizendo o que o amor faz. Não, É, acho que não. era alguma Essa nessa daí. linha, assim. Não sei se era essa, mas era alguma nessa Essa linha. daí. Essa que você tá citando é Tulipa Ruiz, e essa daí acho que era um pouco pra Rosário e o Inácio, alguma Mas coisa tinha assim. essa música nessa trilha. É, Ah, tá, não tô tão sim, fora, assim. não, tem. Enfim, é bem diversificada e eu não sei se você lembrar, você fala. Eu não sei, mas tocou música internacional? Nossa, não lembro, Eu realmente. também não tô lembrando. Eu acho que além das músicas das Empreguetes, é uma novela que teve muito destaque para as músicas nacionais. Eu não tô lembrando de nenhuma. Deixa eu procurar aqui Nossa, rapidamente. Tô se lembrando de tocou, nenhuma música foi internacional. alguma em espanhol pro Fabiano, alguma coisa assim. E foi. Eu lembro que Alejandro Sanz. eu acho que Não, foi Alejandro Sanz. tô só. Enfim, tô Pior só que na hora que zoando. eu falei música em espanhol, eu já veio Alejandro Sanz. E foi. Mas eu não lembro de nenhuma outra internacional, não. Realmente. Foi uma novela que. É por causa das músicas autorais, né? Aí teve muito destaque a coisa da Babuleta lá, a música das Empreguetes, que estourou demais. Não, não tem, assim, música internacional. Real, Não tem então. outro CD, só tem Cheias de Charme nacional. Eu acho que é por causa Curioso. das músicas autorais, né? Eles focaram mais em fazer, porque teve a primeira parte da novela foi a música das Empreguetes, e depois, na segunda parte, eles começaram a lançar várias músicas das Empreguetes e do Fabian, porque teve uma época que a Rosário meio que foi fazer dupla com ele, o Fabian, não sei se você lembra. Sim, Daí teve os duetos deles lá, eles ficaram lançando essas músicas. Eu acho que é por isso que eles preferiam dar enfoque nas músicas autorais da novela do que internacional. Eu acredito que seja isso. E não fez falta é. também. Não, acho que eles conseguiram nessa parte de trilha sonora colocar músicas que ajudam a contar a história, foram coerentes e que nem a gente citou algumas aqui, claro, tem outras várias. E ficou tudo bem organizado, né, que nem assim, não eu não acho que o fato de não ter uma música internacional, sabe, prejudica ou torna a novela mais ou menos, acho que foi tudo bem pensado ali na parte musical. Exatamente. Acho que não fez falta nem. Isso da parte musical, quando estava passando na faixa especial e às vezes estava ligada assim: "Ai, tô arrumando a cozinha, fazendo alguma coisa", e estava tocando lá "lê, lê, 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 lê", aí eu falava pra minha irmã, eu falava: "Olha o que a gente ouviu em 2012". Que às vezes eu tenho essa, tipo: "Ai, olha o que a gente ouviu em tal ano". Aí a minha irmã dava risada. Eu acho que por causa naquela época ainda tinha essa coisa da rádio, né? Então a gente meio Sim, que todo mundo ouvia a mesma música. Hoje em dia você não precisa ouvir sertanejo, nem qualquer outra música que esteja. Inclusive, eu acho que isso até talvez seja atrapalhe as músicas, o sucesso das músicas, porque
a gente tem muito segmento, né? Muito segmentado. Quem gosta de sertanejo vai pegar ali no YouTube ou no Spotify e vai ouvir só sertanejo. Quem gosta de jazz vai ouvir só jazz. Quem gosta de rock vai ouvir só rock. E aí a gente não sabe muito bem o que o jovem tá ouvindo. O jovem tá ouvindo o que ele quer ouvir, né? Não É, é ele tá muito. ouvindo a playlist personalizada dele. E a gente falando de novela e trilha sonora, e é muito interessante que a gente citou algumas trilhas e remeteu ela a alguns personagens, ainda do tempo em que essa questão da trilha era muito associada ao personagem. Porque a gente sempre comenta nos vídeos que hoje você não associa uma música a um personagem. Se bem que eu vi hoje mesmo um post no Instagram falando de Modern Love pra Solange. Tava falando que realmente deu uma estouradinha aí, Modern Love, né? Que é a versão de uma francesa, uma cantora francesa. E achei interessante isso também, que o povo tá fazendo, vendo, tá de olho na novela, né? Então acho que realmente é que tô citando Vale Tudo, que é uma novela que eu acho que tá mudando o paradigma, que voltou, Garota do Momento também faz isso, voltou com os temas de personagem. Parece que a gente não tinha tanto mais esses temas de personagens, agora tá voltando aí, isso, tocando. Eu acho que tem que tocar mais até, exaustivamente, como era antes. É, eu acho que sempre tem isso, eu sempre comento aqui com a minha irmã ou às vezes, ou se não tema de personagem, às vezes a minha irmã tá ouvindo assim: "Ah, essa música não tocou em tal novela que você já assistiu?" Aí a gente comenta, ou música de abertura nas novelas. Sim, tanto que o Ex My Love também deu uma bombada na época, eu lembro, porque eu não assistia a novela, mas eu ouvia a música, assim, não ouvia, mas tocava na rádio o tempo todo. Eu lembro de ouvir É, muito. eu acho que talvez tenha sido a música que estourou, despontou bastante, e aí a Gabi Amarantos foi tendo mais projeção nacional, eu acho. Isso é interessante para ver o poder das novelas na carreira dos artistas, né, algo que sempre foi presente, eu acredito, ao longo dos anos, das décadas. Isso é uma coisa que eu acho que tem faltado nas novelas, que são essa projeção de novos artistas, de colocar uma música diferente e grande. Parece que primeiro o artista surge, depois vai pra novela. Não tem mais essa coisa de, né, deles estourarem alguém jovem, alguém novo nas novelas mais. Seria interessante. Ah, ou sei lá, às vezes, não só o artista surgir, eu acho que o artista surgir e olhar como é que ele tá dentro do Spotify. Eu acho que isso deve contar hoje, com certeza. Se influencer conta, né? Se ator É, conta, então, vai dizer que ah, duvido que não olhem lá no Spotify como é que tá pra colocar. exatamente. Infelizmente, né? Porque tem tanta artista bom aí que merece estar na novela e faz sentido estar nas novelas e não tá. Sim. Eu anotei que eu gosto muito do Sandro. Eu acho que é um personagem muito diferente do Marcos Palmeira, porque eu sinto que o Marcos Palmeira sempre faz, desde o Mário Sérgio de Vale Tudo, ele sempre faz meio que o mesmo personagem. Vendo. É, ele já deu entrevista falando que a galera sempre via ele como playboy carioca E e ele é, tal. né? E ele é, né? É, então, aí acho que realmente, assim, se você for olhar a galeria de papéis dele, é algo meio a minha irmã estava falando: "Ai, aquele papel do Marcos Palmeira", eu falei assim: "Ah, mas a caracterização era chapeuzinho, bigode e camisa do Vasco", ele era o personagem era vascaíno, o Marcos Palmeira também é, enfim. Então, eu acho que é diferente, mas assim, como é que eu posso dizer? Eu não sei o quão memorável esse personagem é ou não na galeria de personagens dele, mas quando ele não tá fazendo o playboy, ultimamente ele tem feito muitos papéis que remete mais ao campo, que também é um pouco flerta um pouco com a persona dele, porque ele tem fazenda, essas coisas e tal, então, Eu enfim, acho sinto que ele não fez assim, ele tá precisando de algo diferente. Eu sinto que ele tem dois personagens, que é o playboy carioca, ou o mocinho carioca meio bobo, assim, que é o personagem que ele faz em Vale Tudo, em Andando nas Nuvens, em Celebridade. É o mesmo personagem pra mim.
E tem o Moço do Campo meio bruto, que é o Renascer, os dois Renascer, né, que ele fez, o mesmo personagem praticamente, só que um envelhecido e o outro jovem. É Pantanal, Pantanal, Velho Chico Velho também, Chico, ele exatamente, fez. Não sei se o remake de Irmãos Coragem entra nessa safra ou não. sim, Talvez, sei lá. sim. Ai, não sei, assim, se a gente for pensar nele, que nem você citou o Sandro, se a gente tirar desses dois extremos assim, ele fez A Dona do Pedaço, que eu não sei caracterizar eu não sei em que caixinha colocar aquele papel dele. Eu colocaria no Mocinho Sem Graça, que é um bem parecido com Celebridade que ele fez ali. Bem parecido com o Fernando Celebridade. Deixa eu pensar, outro além dessas. Enfim, este exercício sempre fazemos aqui em casa. Ou eu faço com a minha mãe, eu faço com a minha irmã, a gente faz todo mundo junto. Às vezes a minha mãe fica, nossa, fulano de tal, qual foi a última novela? Aí às vezes a gente demora, tem hora que a gente tem que ir no celular, porque a gente não vem assim de cabeça. Ele fez o Rebu, fez o remake. Não sei se é remake, super série, novelas das 10, sei lá como é que categoriza. É, o Rebu eu acho que ele estava bem Ele era ruim, inclusive, no Rebu. ele era o quê lá, delegado? Ele Eu era o não cheguei a delegado ver. não sei se, eu acho que é, o delegado que supervisionava e tal, a investigação e tudo mais. Mas a Dira Paz, nossa, É, engoliu ele em então, cena, assim, ele tava bem aí ruim mesmo em O Rebu. aí ele fez, sei lá, um papel que não tem nada a ver com isso que a gente tá citando, acho que em Três Irmãs do Antônio Calmon ele devia ser algum surfista, sei lá, algo do tipo. Não Gente, assisti. é isso aí. Mas o Sandro eu acho que foge muito desse perfil dele, assim, desses dois perfis, e eu gosto, eu acho que ele fez um bom trabalho em Cheio de Charme, porque normalmente eu gosto dele, acho ele um cara legal, mas normalmente não acho que ele entrega muita atuação, assim, nada do que ele faz. Acho um Ai, ator na ok, sabe? Nada. em Mas nada acho um assim, não sei, ator eu ok. gosto. Eu gosto dele, acho ele um bom ator. O povo reclama, porque você falando dele, e o nome dele surgiu aí para Três Graças, e o povo já reclamando que no horário das 9 parece que só tem a fila é Chay, Cauã e Marcos Palmeira. E eu escrevi sobre isso em 2023, quando o povo já estava reclamando dele estar em Renascer, que isso é algo que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, até porque Tarcísio, Tony Ramos e Antônio Fagundes todo ano os caras estavam na televisão. Então, Exato. assim, o que acontece agora, acontecia lá. Eu não sei se o povo tá cansado de ver o mesmo ator, mas se o povo tá cansado agora, imagina lá, que demorava mais tempo ainda para as coisas, né? A sensação de passar do tempo era muito diferente, né? Sim. É, vamos ver como vai ser em Três Graças, mas assim, eu acho que ele sempre faz meio que o mesma atuaçãozinha e tal, meio. Mas o Sandro eu acho que é uma coisa muito diferente da carreira dele. Ali ele, para mim, ele brilhou mesmo, porque ele é um contraponto muito bom com a Penha da Thaís Araújo. E a Thaís, eu sou muito fã dela, eu acho que ela sempre coloca diferentes nuances nos Tá aí personagens dela. Ela é muito Thaís diferente. Araújo, que foi a primeira novela que ela fez depois de Viver a Vida, né? Ela voltou, né? E não era ela o primeiro nome, né? Eu descobrindo de pesquisa, eu fiquei assim, era para ser a Camila Pitanga, mas ela não aceitou porque ela foi ser a protagonista em Lado a Lado. Então, achei que foi um acerto a Thaís Araújo lá, foi uma ótima, a Penha é uma ótima personagem dela, no horário das 7 brilhando, porque no horário das 9, assim, eu acho impressionante que ela ainda não pegou um papel no horário das 9 que fizesse jus a ela. Não que os outros, mas assim, não sei, quando ela vai pro horário das 9, Ah, eu tô né, gostando da Raquel, eu acho uma boa não, protagonista. eu gosto, mas assim, tem hora que parece que ela fica um pouco em segundo plano, assim, parece que precisa, assim, não sei, falta mais cena. Você não sente que falta mais cena Eu acho que dela? vem aí, talvez. Não sei, vamos ver. Mas eu E nesse entendo que isso é um problema da Manuela como autora, né?
E esse lance de escalação aí, eu vi da Camila Pitanga, achei que acho que ela também seria uma pen interessante, né, acho que daria Hum. certo. Mas, pra o nome de Chayenne, quem eu vi que queriam, eu fiquei assim: "Gente, assim, ainda bem que não foi, eu não imagino", porque a Chayenne foi, assim, um acerto, a Cláudia Abreu ter aceitado, ficou muito bom. E em pesquisas eu estava vendo que acho que não sei se eram os autores, não sei exatamente, mas eles cogitaram o nome da Patrícia Pilar, que não aceitou, porque foi ser a vilã e lado a lado. Eu, graças a Deus, porque, tipo, nada a ver. Eu não imagino. Nossa, não consigo imaginar, não consigo. Nada a ver. É que a Chayenne tá na mesma categoria, tipo o Sassá Mutema, tipo, o Sassá é do Lima, ninguém eu não tenho outro ator, Ou né, então a Nazaré, né, tipo, é a Renata Sorrah, não tem como. E sim, com esses certeza. atores, eles se transformaram tanto nos personagens que a gente não consegue ver os atores por trás dos personagens. Quando quando é o Sassá, você não consegue ver o Lima Duarte, quando é a Nazaré, você não consegue ver a Renata Sorrah. E quando é a Chayenne, eu não consigo de nenhum jeito ver a Cláudia Abreu ali, eu vejo a Chayenne, sabe, não consigo ver nada da Cláudia Abreu ali. Ela fez, Ah, eu nossa, acho que espetacular. foi um desafio muito interessante e muito enriquecedor para a carreira dela, eu falando como se eu fosse ela, mas assim, foi porque ela assim, os papéis dela eram papéis que talvez, não saíam muito do esperado ou do já imaginado. Eu acho que a Laura em Celebridade é um grande feito, a Heloísa de Anos Rebeldes também, mas sempre são papéis que a gente já meio que imagina, então a Chayenne ali foi a virada, assim, foi algo muito interessante, foi muito bem feito. E eu acho que depois da Chayenne ela também não fez nada muito diferente, né. Não consigo lembrar, assim, de nenhum papel diferentão dela, assim, tipo Chayenne, de tipo, Ah, né. diferentão não, se for assim, depois de 2012 citar, eu só vou lembrar da era Elô em A Lei do Amor? A protagonista, não é? Era Eu Elô acho o que nome é a dela? Elo. Eu só tô lembrando desse papel. Não sei se ela fez outras coisas que eu não estou lembrando. Assim, que foi mais marcante, né. E nem Não, tanto, porque a novela não, também não nem no marcante, tipo assim, ai, que nem, eu citei o exemplo do Dan Stubart, a gente fazendo, tipo, ai, meio que linha do tempo e trabalhos que a pessoa fez, mas depois da Chayenne eu só tô conseguindo lembrar desse personagem. Não sei se ela estava em minissérie, se ela estava fazendo mais teatro, filme, outras coisas. é, Depois da Chayenne eu sei que ela fez bastante filme nessa época, tanto que o Berenice Procura, que é um filme bem bom, assim, que ela tá, mas realmente novela eu não consigo lembrar eu só dela. tô lembrando desse, até agora. Nossa, que realmente eu não tô conseguindo lembrar de nenhum. E agora Eu vou em Dona de Mim, né, que ela tá de novo no ar, mas antes realmente. E a Chayenne foi bem marcante, Espera, lembrei. né. Espera, acabei de lembrar um dos mesmos autores de Cheias de Charme. Ela fez a Geração Brasil, A que eles mãe falavam da Megan, é. agora que ela era a esposa do Jonas Marra, que eu sempre lembro de Marrafone, Jonas Marra, Geração Brasil. Agora eu lembrei, antes acho que Mas antes da Elô foi a Geração Brasil. é que Geração Brasil também é uma novela bem esquecida, né, inclusive eu acho que os 2 autores de Cheia de Charme não conseguiram, talvez um pouco com Verão 90, mas não conseguiram fazer o mesmo sucesso. Eu acho que tem um grande problema quando você faz um primeiro grande sucesso, que é você tentar ali reproduzir e tal, e não vai. Ah, e eu acho que também no horário das 7, às vezes a proposta é até interessante, a ideia no papel é interessante, parece ser promissora, mas quando tá no ar, aí se o público não compra, não rola. E aí fica uma coisa, você olha assim, talvez foi o caso eu não lembro de ter assistido muito Geração Brasil, que já era aquela época que eu estava mais focada em estudar para vestibular e etc e tal. Mas Verão 90 assistia, é uma novela que eu gosto, a gente assistia, o meu pai sempre fala que é a novela do Patotinha, você vê aí a referência, como as pessoas lembram das novelas.
Foi uma novela legal ali, não é tipo, ai, a melhor, mas também não é a pior, mas é uma boa novela, eu curti, assisti. Então tem isso, acho que às vezes no papel é interessante, mas quando vai e eu falando disso, eu pensei até na Fuzue, do como é o nome do autor que agora eu não tô lembrando? Gustavo Reis. Isso, então, e só que eu acho que aquela proposta, não sei se esse tipo de novela a galera ainda quer ver. É uma novela um tanto anos 80, 90, né. É uma novela que Ai, tinha uma proposta bem daquela época, talvez naquela época, assim, pensando em Sassaricando, em Cambalacho, talvez naquela época tivesse emplacado. eu Agora nem pe eu nunca parei nem pra pensar assim, eu olhava assim e eu falava que era como se fosse uma novela da Record gourmet, assim, falava: "Parece uma novela gourmet da Record", assim, é tipo, eu não assistia, eu tinha um jeitão. gostava, mas o problema, eu acho que essas novelas, essas últimas novelas da série, o problema é que elas não tiveram uma boa supervisão de texto, talvez. Eu acho, não lembro quem que comentou, acho que até foi a Jaque uma vez, ela falou, o Silvio de Abreu colocou essas pessoas, a Manuela Dias, em Amor de Mãe, o Gustavo Reis em Fuzue, porque ele pensou que ele ia estar lá para supervisionar as novelas. Então ele ia dar uma direção quando a novela não estivesse boa, ele ia direcionar ali, ia falar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tanto que a parte, quando o Ricardo Linhares entrou em Fuzue, ela melhorou. E aí ele saiu, desandou. Então, eu sinto que foi isso. O que aconteceu com essas novelas é que elas não tinham uma direção forte, um direcionamento forte de alguém que tivesse mais experiência para falar o que podia dar certo, o que podia ser arrumado ali se não tivesse dando certo. Então, acho que o que aconteceu foi isso. Que o Silvio de Abreu pensou, vou colocar essas pessoas aqui, e aí eu direciono, é uma boa sinopse, mas se não der certo a gente vai mudando e tudo mais. E não aconteceu, né? Que daí eles ficaram a Deus dará, e aí as novelas acabaram. Eu acho que o horário das 7, por isso que talvez a Rosane fique com a fama que tem, não só porque ela é uma excelente autora, eu acho que os trabalhos que ela fez conquistaram o público justamente porque ela é uma boa autora, ela sabe escrever ali, eu acho que o fato dela ter feito ela vem do cinema, depois fez 2 temporadas de Malhação, e aí depois, eh, foi escrevendo Por Horário das 7, eu acho que é por isso que a Rosane fica com a fama que tem, porque quando não tem uma novela dela, são novelas que, não sei, tem uma determinada identidade, ou são novelas que entram como apostas, tipo essa que a gente está citando, porque quando não é a Rosane é o Daniel Ortiz, a novela dele é casais para chipar, praticamente. Não, enfim, não vejo nada muito além disso, e histórias, momentos, engraçados e tal. A Cláudia Souto agora, com Volta por Cima fez um grande sucesso, literalmente deu sua a sua volta por cima, fez uma novela que acho que conseguiu conquistar, a grande massa ou boa parte do público. Então, sei lá, é por isso que tem esse lance do horário das 7 ser uma coisa mais experimental, digamos assim, né. E a gente falando de novela musical, novela com música e tal, a próxima novela das 7 vai vir bem nessa pegada. Pena que é sertanejo, que é um ritmo que eu não curto tanto, mas eu acho que vai dar um sucessinho aí, porque Pra mim ela tá com um ar de promissora. eu acho que sim, o Brasil gosta, né, de um sertanejo e de um feminejo, principalmente, que é o que vai ser, né, que é o sertanejo feminino, as vozes femininas. Então, eu sinto que vai ter muita homenagem a Marília Mendonça. Eu acho que vai dar bom. Não sei, vamos ver. O É, Dona de Mim é, não me pegou, é mas quem sabe acho que é Coração acelerado. Acelerado, isso. Eu não estou vendo no momento tantas notícias a respeito dessa novela além do que a gente já sabe, mas eu acho que
alguns dos nomes que já tá cotado, escalado, me agrada. Então, assim, eu acho que vai ser uma novela promissora. Esse negócio, assim, eu também não sou uma mega fã de sertanejo, mas vamos ver, às vezes é o jeito de contar a história, uma história bem contada, vai fazer a gente se interessar e, sei lá, dependendo se tiver esse lance de músicas autorais, né? E é volta Vai da fazer. Isabelle Drummond, né? Tanto a Isabelle quanto a Leandro Leal vão estar nessa novela também. Nossas 2/3 das empreguetas. É, Então, se não me engano, elas vão fazer mãe e filha. Não sei, eu vi uma manchete assim, não tem. Eu achei um pouco eu não, estranho, mas. eu não sei muito a respeito dessa novela, porque como agora vai estrear a Itamundo Melhor, o que mais se tem notícia no momento é sobre Três Graças, né? E eu acho que não só porque é a próxima novela das 9, mas também porque, enfim, o povo sempre fica, né, buscando informação a respeito de filas de próximas novelas e essas coisas. Falando em Isabelle Drummond e em Cida, né? É, eu, eu queria que ela tivesse terminado com o Conrado. Eu vou ser bem sincera, eu gostava dos dois. Eu achava que seria uma boa narrativa ali dele se transformando por ela e tal. Porque ele não era de inteiro ruim, né? Ele era meio que manipulado pela avó dele, que era Araci Balabanian. Mas eu achava que seria interessante eles terem terminado juntos, porque eu achava meio sem graça ela com o Elano, que era o irmão da Penha, que era o Ah, é porque Carrão. eu acho que o Elano é aquele mocinho, mocinho, e talvez essa não seja a. Ah, sei lá, isso que o torna sem graça. Ah, eu não sei, eu gostava. O Conrado eu achava meio. Ah, não sei, acho meio qualquer nota. É Não, porque assim, o. Ah, eu esqueci o nome do ator, Jonathan. Jonatas Faro. É Faro? Ah, tá. É isso, Jonatas Faro. É... Acho ele ruinzinho. Acho ele mais ou menos. Vou falar. Tanto que ele. Eu gostei dele em Um Anjo Caiu do Céu, não entendi por que ele não continuou ali com a trajetória dele de aperfeiçoar, né, a atuação. Não, fez Malhação. Fez? Nossa, eu não lembrava que ele tinha feito. Ele contracenava com aquela personagem da Mariana Rios. Eu não sei se a malhação dele. Acho que a malhação dele deve ser a malhação da Sophie Charlotte. A Ou não sei mesma se da ele começou. Natália Dill, eu acho, não é? Então, mas assim, eu não sei se Nossa, ele não lembro. começou nessa malhação ou ele foi da malhação da Talayala e da Fiorella e passou. Enfim, acho que ele ficou umas 2, 3 temporadas em malhação. É, eu acho ele, assim, meio ruinzinho. Assisti ele no teatro já também, achei ok, nada demais. Nada tão emocionante assim, sabe? E eu achei ele ok como Conrado, mas. E o Carrão eu acho meio apagado como Elano. E acho estranho ele ser irmão da Penha, da Thaís Araújo, mas não Ah, sei. eu acho que o Elano estava um pouco na linha do Lute, de Tititi, né? Que acho que foi um Lute, aí depois ele deve ter ido para Cheias de Charme, e aí depois ele fez uma coisa totalmente diferente, que foi o Fabinho em Sangue Bom. É. E nem tão diferente assim que depois o Fabinho reformado fica meio que Elano, O, né? Elano e Lute. Aí depois o Carrão fez Geração Brasil, que aí eu não vou lembrar o nome do personagem. Ele fez A Lei do Amor. Que é meio que o mesmo personagem também que o Elano, que é o Aí cara que, em Geração Brasil, que é o cara que quer, sei lá, alguma coisa com ele. tecnologia, É, o que eu ia né? falar agora, ele era alguma coisa com tecnologia. Mas ele era um bom É, moço também, e aí tem a Megan que quer ficar com ele e tal, e ele tem a namorada que é a Chandelle, que é a Chandelle Braz, né? Não é o nome da personagem. E aí eles têm que ficar juntos e sobreviver. Ai, meio que o mesmo personagem, assim, também. Então o Carrão meio que também tem uma sucessão de meio
personagens iguais, Eu assim, não né? sei, assim, eu citei esses até a Lei do Amor, aí da Lei do Amor pra frente eu não tô lembrando muito de algum outro O papel. Sandro de Amor de Mãe, que eu acho que foi bem diferente, Sim. mas eu acho que ele deve ter feito mais coisas, não tô Ele lembrando fez também. os últimos dele foi o Sandro, ele também fez Todas as Flores, e aí fez Renascer. E aí agora tá de Afonso. E Renascer ele tava muito bem, a gente não Não, pode negar, né? Renascer ele tava ótimo. É muito diferente também, assim, outra coisa. Mas eu sinto que eu até ia pesquisar o Sérgio Malheiros, não deu tempo. Que esse personagem do Elano ia ser muito bom se fosse o Sérgio Malheiros. Ao invés dele ter feito. Porque ele não ter. Eu não lembro do Sérgio Malheiros ter um personagem de destaque, assim, em nenhuma novela depois da Cor do Pecado. Ele fez, inclusive ele tá em Cheia de Charme. Ele fez o menino que fica com a Isadora no final. Tripei muito. Que era Niltinho, eu acho que era o nome dele. Que ele era do Mercadinho. Você tá falando dele, eu tô lembrando. Ele fez Totalmente Demais também, né? Que ele ficava com aquela filha dos donos da Bastilha, que era totalmente doidinha, que todo mundo tinha uma coisa e era ele, não era? Nossa, não lembro. Eu acho que era ele. Quem que era ela que fazia? Eu não lembro. Aquela atriz que contracenou com a Regiane Alves em Vai na Fé, que era personal trainer. Ela tem um sobrenome super diferente que eu não sei falar. Que eles tinham. Ela era meio psicopata, né? Alguma coisa assim. Totalmente demais. Ela era totalmente maluquinha. E eu acho que era ele E ele que era meio ficava um tempo que. com ela lá, não era ele? Eu acho que era Ah, ele. é. Eu não sei o nome Ela do tinha um personagem dele. namorado que era um fotógrafo, que era, tipo, ai, apaixonado por ela e Sim. tal, e que ficava com a Viviane Pasmanter, eu acho que ficava com a mãe dela. Enfim, ai, É, meio que ele loucuras. ajudava ela, né? Eu lembrei agora. Sim, sim, sim. Ele Ela era fazia meio vilão. Ele era um é, vilãozinho e totalmente demais, é. é que você tá falando do nome dele e eu nem tô conseguindo lembrar muita novela que ele trabalhou. Ou se ele trabalhou e eu não prestava atenção. Então, eu acho ele um ator muito bom, assim, muito diferenciado. E eu assisti há pouco tempo aquele que ele fez com a Bruna Marquezine, Amor da Minha Vida, eu acho que é o nome. É sério. E ele tava muito bem, muito bem. E assim, pensando que é um talento que a gente tem, que a gente vê pouco nas novelas, né? E isso me fez pensar aqui o quanto que isso que você falou é bem interessante e é destacável. A gente tem talentos interessantes, e aí, às vezes, a Globo insiste sempre nos mesmos nomes, e aí dá a sensação que a galera fala: "Mas de novo ator tal", porque fica sempre no looping dos mesmos nomes. E eu vejo que nessa época de 2010 a 2020, por aí, acho que até ali, Segundo o Sol, que a Globo teve aquela bafafá lá, pela justiça teve que colocar mais atores negros. A gente tinha muitos talentos negros que não eram aproveitados. Pouco pitanga mesmo. Que tá Que, muito bem nossa, em Garota do Momento. Nossa, tá bem demais. era pra ter sido o galã da Globo nos anos 2010. Eu lembro dele em Da Cor do Pecado, ele foi muito bem também. E Isso aí, que a gente tá comentando é interessante, porque que nem a gente tá falando de Cheias de Charme, mas como a gente sempre fala, no universo de novela, uma coisa vai puxando outra e a gente vai fazendo relações com outras novelas, outras coisas. A gente tá citando vários nomes aqui que dá a sensação de estar sempre fazendo o mesmo papel. Se a gente for parar para pensar no próprio Chay, eu adoro o Chay. Mas se a gente for olhar o currículo do Chay, eu sempre falo aqui, o Chay estava lá na Record, fez o Rebelde da Record, que eu não assisti, mas estava lá. Aí veio pra Globo e fez o Zé Alfredo na primeira fase de Império, que foi muito bem ele naquele papel. Aí de lá até chegar numa Vi de Mania de Você, tem papéis que a galera vai lembrar, tem papéis que a galera não vai lembrar. Mas se você fala assim, fala as novelas que o Chay trabalhou. Eu não sei se todo mundo vai falar a Império, vai falar
Amor de Mãe, que a minha mãe sempre fala: "Ai, ele fez Amor de Mãe muito bem". Sim, estava bem. Mas, por exemplo, ele fez Babilônia e acho que pouca gente deve se lembrar. Ele fez que mais? Ah, ele fez Segundo Sol, também. Ele fez Novo Mundo, que eu também achava eu gosto, eu acho o Novo Mundo uma novela foi bacana de assistir. Então, aí fica sempre nessa que a gente tá falando, às vezes a pessoa fez uma novela que você lembra, outra que você nem lembra, porque ou faz papéis muito parecidos, ou faz determinados tipos, e aí dá a sensação de que: "Nossa, falta algo diferente". Não sei, ou talvez falta, sabe o quê? Autores que escrevam papéis diferentes e desafiadores para os atores. Eu acho que tá faltando isso também. E assim, e a chance desses atores brilharem, né? Porque a gente tem o Sérgio Malheiros em 2 novelas, apagado. Assim, o secundário do secundário do secundário, ao praticamente um elenco de apoio ali. E é um cara super Sim. bom. E aí a gente tem também isso em outros atores e atrizes, né? A Clara Monet mesmo teve destaque, e a Rosiane falou: não, vou escrever essa novela para ela. Então acho que precisaria desse link, né, dessas duas coisas juntas, o ator e o autor, os dois com a mesma vontade de fazer a mesma novela. E esses 10 anos que a gente passou em 2010, que a gente poderia ter tido uma diversidade maior de personagens e atores em tela, que agora está sendo corrigido, é não sei, uma época que parece que ficou um vazio de novelas, né? A gente está citando algumas boas novelas, a gente está trazendo aqui no canal algumas boas novelas, mas muitas acabam passando assim, que não É são porque memoráveis. hoje eu sinto que parece que a sensação que dá é que para a novela entrar para o hall de grandes novelas, uai, a novela memorável, ela tem que virar um meme ou ela tem que repercutir num nível que assim, nossa, claro, hoje nós temos o Globoplay que faz essa questão ser diferente, né. Às vezes, hoje você entra nas redes sociais, eu ainda uso o Twitter, eu tô assistindo uma novela, mas tem outra pessoa que tá vendo outra e outra, é muito difícil você encontrar alguém que tá vendo a mesma novela que você, justamente por essa oferta muito grande. Mas eu sinto que hoje parece que a novela tem que ser uma coisa assim, ó meu Deus, né, a novela ainda repercute, a novela ainda é assunto, mas é muito diferente da época em que você, sentava, assistia, você comprava uma revista, se você não comprava, você parava na banca para olhar a capa, "Olha, eu vi na revista tal que vai acontecer tal coisa", era um pouco disso. E aí você falou de 2010 para cá, realmente a gente tem safra a safra é novelas que são lembradas, novelas que são médias e novelas que não são lembradas que você fala: "Nossa, mas passou essa novela? Que ano que passou essa novela?" Às vezes eu escuto você falar: "Ah, que novela é? Que ano que passou essa novela?" Então é bem nesse nível. Colocando só para carregar aqui, Ah, tá. daí eu corto a partinha. Sim, e é interessante a gente ver. Eu sinto que Cheias de Charme, ela é meio que um marco das novelas da série. Porque ela parece ser uma novela que trouxe um estilo que foi reproduzido em outras novelas. Uma estética que foi reproduzida em outras novelas no mesmo horário. Por exemplo, Sangue Bom, eu sempre confundo as duas. E eu amo Sangue Bom, tá no meu top 5. Mas eu acho que elas têm um estilo muito parecido. Rock Story tem um estilo parecido. Totalmente Demais tem um estilo parecido com Cheia de Charme. É interessante você destacar. Eu não assisti Rock Story, Sangue Bom, Sangue Bom eu associo um pouco a Tititi, não sei porquê, não só pelo fato da dupla que tá na autoria, que é a Maria Adelaide Amaral e o Vicente Villari, mas não sei, eu associo, acho que, lá na Tititi tinha essa coisa da ZL.
E na Sangue Bom tinha coisa da ZN, então, tipo, acho que eles conseguiam fazer essa questão da localização, os bairros, a região, de uma forma bem interessante nas novelas. E Totalmente Demais também lembra um pouco a Sangue Bom, porque não sei, na Sangue Bom tinha essa coisa de agência de publicidade, e aí na Totalmente Demais ainda tinha essa coisa de revista, o que é louco pensar, né, porque a gente já estava em 2016, né, e essa coisa de revista, né. Mas ainda tinha, a revista ainda tinha força ali, né, não estava tão no digital quanto tá hoje. Sim, mas eu sinto que tem essa talvez pela época, né, que já apareceu aquelas novas tecnologias de câmera e tudo mais, né, e tal. Eu sinto que todas têm esse ar meio colorido, bem vivo, sabe? Que é uma coisa que não tem tanto nas novelas hoje. Eu acho que hoje as novelas estão um pouco escuras também. Não sei se você tem observado isso. Talvez por serem novelas mais de estúdio, né? É, eu fico vendo, eu não assisto Caras e Bocas certinho no Viva, mas aí às vezes passa aquelas externas e passa aquelas, Shutterstock, eu não sei como é, aquele termo que fala lá. É, toque, né? Não sei o quê, uma coisa assim. E Que é aí fica quando aparece mostrando. as filmagens da cidade, né? Por cima e É, e tal. aí mostra o MASP, mostra vários lugares ali, e aí você fica assim: "Nossa, não tem mais isso, né", tipo, aí você fica olhando e você conhece o lugar e não sei, dá uma coisa que eu não sei explicar, mas você olha para Caras e Bocas ali e fico: "Ai, nossa". Eu tenho muita saudade dessa luminosidade que as novelas tinham ali no final dos anos 2000, no começo dos anos 2010, até ali 2016, eu acho. Eram novelas muito claras, né? E muito coloridas. Eu acho que falta muito. Eu vejo, às vezes, Dona de Mim. Eu acho uma novela um pouco escura, apagada, assim, sabe? Meio sem graça. Não sei o que, que acontece na novela, não sei se é pela luminosidade da pele negra, que as pessoas não sabem fazer muito bem, ou sabem Eu fazer, eu não. eu acho que também vai um pouco com uma questão da história e da proposta, né, porque você tem a Léo lá, que ainda sofre um luto, porque, enfim, foi ela que passou por tudo aquilo, e o Marlon tem aquela coisa de a questão da polícia, e eu acho que, ele é um policial, mas o trabalho da polícia acho que conflita muito com os valores e com a questão religiosa dele, e enfim, aí você tem um personagem que ainda tá preso, e aí tem essa questão, enfim, eu acho que também alguns elementos da que foram barras estão sendo escolhidos para contar história, algumas histórias, eu acho que não sei se isso influencia ou não, Pode né, no que a ser, gente tá pode falando. ser. Não sei se eu tô falando besteira, mas pensando assim, né. Mais uma escolha estética do que né, indo junto com a história do que um padrão da Globo, vamos dizer. É, e aí a fábrica de lingerie, o dono tem questões ali, e a família meio desajustada, acho que tudo ali talvez possa ser um pouco pensado para ajudar a contar a história, vamos ver conforme a novela vai avançando se fica mais colorido, não sei. Espero, né? Até porque tem uma criança na história, tal, acho que seria interessante essa luminosidade acontecendo, mas vamos acompanhar, né? Tem uma coisa em Cheias de Charme que eu vi no Globoplay, então eu maratonei. E dá pra ver exatamente quando foi que os autores tiveram que estender a novela. Foram 2 semanas de capítulos, acho que foram 15 capítulos, que foi quando a Penha se envolve com o pai do filho da Lígia, que é o Pasquim. E ali você fala, cara, isso daqui é enrolação, porque eles tiveram que estender a novela em 2 semanas. Exatamente, assim, ó, é começo e fim. Ah, eu nem lembro, eu lembro que eles,
Eu não sei se ele eu não lembro, eles chegam a se envolver? Eu acho que ela não quer ficar porque, o tem a ver com a patroa e não sei o quê, aquela coisa arada toda. Era mais ou menos isso, né? Isso. Eu acho que a Lígia também estava envolvida, inclusive mais um personagem de Malu Gales chamado Lígia, né? Lígia. Mas é meio que isso, né? A patroa ainda tinha sentimentos por ele e tal, enfim. E ela se envolve com ele, mas eu achei nada a ver ela se envolver com ele também, enfim. Eu achava interessante ela com o personagem do Leopoldo Pacheco, que era o pai do Conrado, o Otto. Achava Sim. interessantíssimo os dois, queria que eles tivessem terminado juntos. Mas eu entendo o apelo da família tradicional brasileira ali, com o Sandro, gostava também. É, ela com o personagem do Leopoldo Pacheco era legal mesmo. E tem uma cena belíssima dos dois, né? Que é a primeira vez que ela ouve uma área, eu acho, de uma ópera. Que ele leva ela, acho que no municipal, não sei, eles sentam. E ela começa a chorar. Nossa, muito, muito emocionante, assim, o poder da arte, né? Sim, Eu sinto que Cheia de Charme tentou trazer um pouco dessa coisa da arte, de, das músicas variadas, com essa cena da ópera, com elas fazendo, a Rosário compondo as músicas, né, escrevendo as letras e tal. E com o grafite também, que tem essa coisa do Rodinei sair, que ele era sempre pichador tal, e falar, é pichador, blá, blá, blá. E ele vira um artista ultra renomado, acaba vendendo por milhões as obras dele e tal. Acho interessante trazer essa coisa da arte, do coisa de uma forma bem básica, né, na novela, permeando a novela inteira, permeia a novela inteira. Até com a Chayenne, com a Bianca. sim. E tem também a Lei das Domésticas, né, que foi aprovado por causa da novela. A gente sempre fala por causa da novela, não foi bem por causa da Ah, novela, mas ajudou muito, né? sim, eu estava até comentando com a minha irmã sobre as novelas ter um impacto, porque esse lance aí ai, aumentou os pedidos de pensão aí, acho que até agora foi acho que até agora foi a única coisa, assim, que, né, chamou atenção para além da novela. E aí eu comecei a falar, falei assim: "Ah, a Mulheres Apaixonadas teve essa questão tanto da violência doméstica quanto a violência aos idosos", e aí a gente citando aqui Cheias de Charme, de quanto a novela, ajuda a amplificar a discussão e pode ser um elemento que ajuda a decidir os rumos, né, desses temas. Ou se não decidir, a ampliar, a debater mais, ouvir mais as pessoas. Colocar na boca do povo, né? Sim, Eu sinto que poderia ter mais até. Hoje em dia eu acho que as novelas não têm tanto isso. Agora Vale Tudo parece que tem mudado, né? A gente sempre está citando Vale Tudo, parece que é uma novela muito singular, que a gente tem citado, que ela tem mudado muitas coisas do que vinha sendo feito. sim. Mas vamos ver quem que vai ser o corajoso de colocar o 6-1 aí, escala 6-1 na novela, nesse Eu acho debate. eu não sei, eu acho que hoje, quando vai se pensar em alguns temas de novela, não sei se todos os autores, mas alguns autores até tenta discutir, mas vai depender de como é a repercussão, meio que dá uma suavizada. Aí não sei se dá uma suavizada por conta de questões internas na emissora, a repercussão do público, ai, sei lá, não sei. Sim, parece que tem muita coisa, né, que influencia na narrativa da novela, muita coisa. Não é só o autor querer estar disposto a escrever sobre algo, né? Sim. É... eu coloquei aqui sobre a personagem da Chandelle dessa novela, que ela era meio que uma piriguete e tal. Na minha mente, eu lembrava que era Brunetti o nome dela, mas não era, a Brunessa.
É, eu ia falar agora, o nome dela era. Enfim, acho que era uma mistura de Vanessa com Bruna, né? Brunessa, tipo, gente, que nome. Eu não lembro do final dela, mas ela, assim, ela queria o Rodinei, né? Que era o personagem do Jaime Monjardim. Monjardim não. É Monjardim, né? Matarazzo. Matarazzo. Nossa, sempre confundo Monjardim com é o o pai pai. dele. É do Jaime Matarazzo. E ele se envolve, eu nem lembrava que a Tainá Miller tava. Ela Miller, é não. irmã da. Tainá Miller, ela é irmã da Lígia, que acho que ela é tipo. Ah, esse pessoal que é tipo. Trabalha em galeria de arte, Ela alguma era uma coisa coisa desse de tipo. arte, isso. E ela. Ele se envolve com ela. Nossa, eu nem lembrava que ela tava. Eu lembro que ela tinha vindo de Berlim, alguma coisa assim, era coladinha e tal. E eles se envolvem. Não lembro o final da Brunessa. Não consigo lembrar. Eu também não lembro. Nossa, ela se envolve. Eu lembro que ela também. Ela se envolve com o noivo de uma das irmãs. Ah, com o marido da. Acho que era Ariela o nome dela, que é o mesmo ator que fez o filho da Dona Hermínia em Minha Mãe é uma Peça. Eu não vou lembrar Isso. do nome dele agora, mas foi com esse ator aí. Não sei se ela até engravida dele, não lembro muito bem. Mas eu lembro que eles se envolvem, mas no final eu acho que não. Meio que não dá em nada, né? Não lembro muito bem. É interessante que às vezes alguns núcleos marcam mais do que outros, né? Na gente. E o Cheio de Charme tem um núcleo principal muito marcante, muito É, poderoso. eu acho que assim, é um núcleo principal bem marcante e ao mesmo tempo alguns secundários se destacam, porque, por exemplo, no da Penha tinha aquela amiga dela lá, que era, acho que, religiosa, alguma coisa assim, que acho que era Kika Kalash que fazia. E eu Nossa, não não lembro qual lembro foi o dela. final dela, Ela fica mas enfim. com o Otto, Eu não com o sei pai do se era Irene, Conrado. eu não sei, era Irene o nome dela? Eu Talvez não seja Irene. lembro. Eu Se não não consigo for, se lembrar não. dela, sabe? Da personagem. Não tô conseguindo lembrar. Aí no núcleo da Rosário você tinha a Dinha, que era a pessoa que trabalhava na cadeia de restaurantes, buffet, alguma coisa assim do pai dela, e tinha o Inácio que também trabalhava, e só tô lembrando dessas pessoas. E aí no da Cida expandia mais, tinha a família ali, tinha o Conrado, tinha a avó dele, que era a dona Maslova, que eu sempre vou lembrar da, da Socorro, falando. Ela, Socorro, vai um tempo trabalhar lá, no apartamento que eles moram, e aí ela não sabe falar o nome Maslova, e ela chamava ela de Dona Mar. Ou Dona Coisinha, ou Dona Mar, eu sempre vou lembrar disso. E aí, no núcleo da Cheyenne, tinha o cara que trabalhava para ela, que agora eu não vou lembrar o nome dele. E a Socorro, que era muito fã dela e ficou trabalhando lá com ela e sempre tentava ajudar ela a sabotar as empreguetes. E depois o irmão da Socorro, que fazia as comidas e ela fingia que era ela, e enfim, era isso. Depois a E também, mãe também vai. e também tinha aquele. Tinha o Elano e aquele amigo do Elano que tinha. Que Não era, eu não ele sei. produziu, né? O disco das Isso, empregadas. ali era tipo o quê? Uma produtora? Sei lá o que que era aquele espaço lá que ele Sim, era tinha. meio que uma rádio, uma lan house, uma Isso, produtora, uma meio que coisa tudo assim. misturado, né? Aí tinha o núcleo da mercearia, armazém, sei lá, mercados, enfim. É isso, assim. Sim. Talvez tenha mais núcleos que a gente esteja esquecendo, mas eu não tô lembrando. Eu lembro do da Rosário, era bem pequeno, porque eu lembro que era a Juliana Alves, né? Que fazia meio que uma inimiga dela, que queria ficar com o Sim, Inácio, que que aprontava. era, que era a Dinha. E também tinha a parte do Fabian, que era aquela ruiva que acho que era irmã dele, não lembro Era direito. irmã gêmea no final. É isso que eu falo que Nossa era senhora. absurdo, porque tinha isso também. Era tão absurdo que ele era muito velho. Ele tinha, tipo, 50 e poucos, 55 anos, eu acho. E ele fazia várias plásticas para rejuvenescer. E ele era É, muito velho. e Velho, era. aí tinha o empresário, que era o papel do Bruno Mazeu, Que que era empresário da agenciava Cheyenne e depois do, virou. das Inclusive o Bruno empreguetes do Mazeu em Fabian. novelas, eu acho.
essa é a única novela que eu lembro dele. Não acho que ele não fez nenhuma outra, não. Não, ele fez uma Sim? novela que ele contracenava com a Monique Alfradique, e depois ele vai morar num lugar mó. Ai, menina, não sei se é a regra do jogo ou se é Babilônia, mas alguma dessas duas aí ele deve ter feito. Acho que foi a regra do jogo. Quer ver? Vou pesquisar aqui agora. O par dele era a Monique Alfradique, se eu não me engano. Não lembro do personagem, não lembro o que acontece, mas eles Nossa, não contracenaram. lembro. Não lembro. Irei pesquisar aqui agora. Inclusive, eu vi poucas novelas com a Monique, então vi mais Malhação, eu lembro dela em Malhação, Ah, eu alguma outra, também. Eu mas não não. lembro de muita novela. A regra do jogo ele fez. Eu Nossa, eu sabia lembro que. vagamente, assim, muito Não, eu vagamente não dele. assisti. Eu não assisti, mas eu lembro que acho que. Enfim, eles depois vão morar num. Não sei se vai morar lá naquele mesmo lugar que a personagem da Suzana Vieira morava, um negócio assim. Ai, sei lá. Sei. Nossa, lembro vagamente. Eu assisti umas partes dessa novela só, mas não. Essa novela em específico eu não assisti, mas eu lembro dele junto com a Mônica Fradique, e aí eu só não sabia se era Babilônia ou a regra do jogo. Tá vendo? Olha aí o que a gente tá falando. Nossa, mas fulano trabalhou em tal novela. Que novela é? Sempre tem, de 2010 até aqui, sempre tem dessa. É diferente dos anos 2000 até 2010, você sabe até a ordem, você sabe a ordem das novelas. E anos 90 também, eu sinto que as novelas eram muito marcadas na estética delas. Cada novela tinha um tipo de estética, um tipo de história, era bem, a gente conseguia diferenciar bem, né, assim, os anos 80, anos 90 e os anos 2000, qual novela era qual. Então você pensava no ator e no personagem, você já pensava na novela, já vinha a novela qual que era. Agora 2010 parece meio que homogêneo, né? Várias novelas que se parecem, é isso que eu tava falando de Cheia de Charme, meio que lançou a mesma estética. Porque várias novelas que se parecem em todos os horários e que a gente não consegue distinguir qual é. Ah, ele trabalhou Sérgio Maneiros, a gente tá falando. Ah, ele fez Cheia de Charme, ele fez Totalmente Demais. A gente confunde as duas. Aí Sangue Bom, a gente confunde também. Acho que ele fez Sangue Bom também, se não me engano. Ele era amigo Ah, eu confesso que eu daquele não cara que lembro. gostava do Corinthians. É que Sangue Bom tem Ah, sim. 50 mil núcleos, né? Então é difícil de. Mas eu acho que sim, eu acho que ele era talvez amigo ali do. Eu esqueci o nome dele. Do cara Eu vou procurar. que era. Eu, Se envolve com a Marisa Hort. eu vou procurar aqui que novelas que ele fez. A gente falou, por exemplo, da Cor do Pecado, que foi, sim, bem marcante na carreira do Sérgio Malheiros e tal. Mas ele fez Bicho do Mato lá na Record. Aí ele ficou fazendo aquela safra dos Mutantes. Aí ele fez Vidas em Jogo, que eu lembro que eu assisti com a minha mãe, essa novela, excelente novela. Aí ele voltou pra Globo e fez Cheias de Charme, Sangue Bom, Alto Astral, que aí essa aqui eu não ia lembrar nunca. Aí fez Totalmente Demais. Ele fez Malhação pro Dia Nascer Feliz, Verão 90, e aí os outros trabalhos são séries. É, Então então. ele fez poucas novelas e novelas onde ele não teve tanto destaque, por isso que a gente não lembra. Que não foram personagens marcantes, né? E assim, isso que eu falo, todas essas novelas, assim, no meu ver, na minha perspectiva, são muito parecidas esteticamente. Tem as mesmas Sim. cores, o mesmo estilo, até às vezes a mesma história, uma história que parece aquele, os mesmos atores. Então, realmente, fica difícil. Por isso que a gente fala, o Bruno Mazel fez novela. Qual novela? Será que é essa ou é aquela? Porque Não, se eu chegar aqui e for lá, se eu for lá atrás da minha mãe ou da minha irmã e falar assim: "Ah, o Bruno Mazel fez novela", aí já vai perguntar pra mim: "Que novela?". Não lembro ele dele em fez novela. novela? É, tipo, ele fez novela? Que novela? É sempre nesse nesse campo, nessa seara, digamos assim. E Cheia de Charme também teve, além, eu acho que foi uma novela que fez muito isso da transmídia, muito com um sucesso muito bom. Que além Sim. do clipe da internet e tal, mobilizou a internet, mas teve o livro da Cida lá, que era o diário dela,
que é meio É, igual o da Lourdes, de Amor de Mãe. sim. Foi o pioneiro. E teve boneca, eu não lembrava que tinha tido boneca e eu tava vendo, pesquisando. E eu falei, Nossa, nossa, teve é verdade? Teve. E foi meio que sucessinho, assim. Eu não lembro se era Nossa, tipo não lembro. Barbie, se não me engano era tipo uma Barbie do Suzy, mas era deles, assim. Será que eles vendiam naquele globomarcas.com? Lembra daquele site? Tinha DVD, tinha a jarra da Dona Nenê, tinha o bonequinho do BBB, Era tinha o ali louro. mesmo. Era lá Ai, mesmo que menina, vendia. será que era no... Aí eu fico pensando, se hoje existisse um globomarcas.com, o que que venderia lá? Nossa, ia ser bem sucesso, eu acho, né? Então, mas o que que você acha que ia vender lá? Eu acho que venderia alguma coisa de Avenida Brasil, né? Com certeza. Bola do Divino, camiseta do Divino. Que mais? Caderno. Ah, eu acho que teria várias dessas coisas de camiseta, caderno, boneca das empreguetes. Eu não sei como a Globo ainda não teve essa ideia de ressuscitar, né? E Eu, se isso, esse negócio de camiseta ia fazer muito sucesso. a gente até eu tava comentando, eu acho que na época do Twitter ainda, eu falei, nossa, como que a Globo não faz tour pelo Projac e não vende as coisas com a marca, né, dela, assim. Eu acho que foi na época até que o Eli tava fazendo umas canecas, assim, com os logos das novelas e tal. Nossa, que eu ia vender que nem água. E alguém comentou, é porque talvez não dê dinheiro, né, pra eles. Não, a logística de fazer essas coisas Ah, mas eu seja. acho que hoje daria. Daria, porque hoje com esses fã-clube, esses fandom, essas coisas, eu acho que se, vendesse lá, acho que, né. Eu acredito também, mas eu acho que para a Globo fazer essa logística não compensa para ela o lucro que ela vai ter. Porque senão elas já teriam feito, não. Ah, mas você não acha que seria um fortalecimento de marca no sentido de fortalecer o sucesso das novelas, tipo, fortalecer o nosso patrimônio, que é as novelas? Seria fortalecimento ainda mais de marca, na minha visão. Eu Tudo acho bem que assim, que ai, a Globo vai ter gente que vai falar assim: "Ah, mas a Globo não precisa". Gente, todo mundo precisa, até quem já tá lá precisa continuar mantendo a relevância. E eles iam fortalecer a marca deles. Eu acho que, sei lá, tentar associar alguma coisa com o Globoplay, tipo, tentar fazer alguma coisa dessas novelas que entra no Globoplay, alguma coisa assim, sabe? eu Ia acho ajudar. tanto que Hollywood faz e dá certo, porque tem séries que não são tão boas, que tem uma legião de fãs e merchandising, vender coisa, vender caneca da série, vender blusa da série, vender moletom da série, vender chapéu da série, Então, tudo da e série, o povo compra. e a Globo podia estar fazendo isso. Eu não sei em que ano que o Globomarcas parou de funcionar. Nossa, eu acho que faz tempo, eu acho que foi quando o G-Show entrou, o G-Show não, o Globoplay entrou, foi ali em 2016, 17, eu acho que começou a decadência do Globomarcas. Eu acho que foi nessa época. Então, e eu acho que se tiver, enfim, o Globomarcas hoje não sei se faria muito sentido, mas dava para vender umas coisas lá, dava para vender coisas de novelas que são clá eles podiam fazer uma seção de clássicos, e aí você bota coisa da Nazaré, coisa da Carminha, coisa de quem você quiser lá. Eles podiam botar uma seção, assim, Globoplay, faz umas coisas relacionadas às novelas que faz sucesso dentro do Globoplay, ou que entrou no Globoplay. Eles podiam fazer uma sessão do que tá passando no momento, tipo, o que que tem nas novelas agora que dá pra vender? Ah, umas coisas assim. Aqui, eu já tô até estruturando aqui o projeto, se alguém vê aí, ó. Imagina o quanto que ia vender das coisas da viagem. Então, Eu fendo, né? Nossa, eu vi uma vez um TikTok do moço que fez a festa dele de aniversário da viagem. Era um senhor, inclusive, não era um moço. Era tudo da então. viagem. E eu acho que agora a novela virou uma coisa cult, né? Virou uma coisa que o jovem tá gostando, tá acompanhando e tá comprando coisas. Toda hora a gente vê assim, festas com tema de novela, né? Festa fantasia e tal.
Então seria uma boa pra Globo, mas No meu Instagram tava passando, não lembro de que marca que era, que arroba que era, mas era uma camiseta com o Cláudia e Edviges, porque no Twitter o pessoal usou que eles são o casal Shurai e Kurai, por causa da música lá do Bon Jovi, a Misunderstood. Que a minha irmã ficava, por que chama isso? Aí a minha irmã foi lá, pegou a letra e foi ler, pegou a letra da música, e aí ela começou. A gente sempre dá risada por causa dessa referência. Que ela fala que é Shudai Kurai. Aí eu falo, ai. Enfim, e você vê, lá no. Falei, aí, Letícia, a camiseta aqui. Aí ela começou a dar risada. É, menina, coisa. Então, a gente tem muita. Eu vejo muitas camisetas assim de memes de lojas aleatórias e a Globo nem A aí, né? Globo não vendendo. Eu acho que dava pra Perdendo fazer de dinheiro, várias novelas. com certeza. Bom, o meu foi tudo que eu tinha pra falar das empreguetes foi. Tem mais alguma coisa pra falar, Nath, sobre Tenho Vida de Empreguetes? Eu gostei. Eu acho que não. Acho que a gente falou bastante coisa. Acho que passamos por todos os núcleos. Eu sinto que no final da carreira da Aracy, ela acabou meio que fazendo o mesmo personagem, assim, que era matrona, às vezes vilã, às vezes moça. Mas vendo novelas antigas, a gente vê que ela tinha uma versatilidade muito grande, ela era muito boa, assim. E aí, eu acho que a gente estava falando, não sei quando que a gente estava falando na live, eu acho, sobre esse etarismo, né, das novelas, o quanto os atores mais velhos não têm oportunidades de mostrar o talento deles, continuar Aqui em mostrando o talento casa, deles. Aqui em casa a gente sempre comenta sobre isso, que às vezes a minha mãe fala: "Nossa, nunca mais fez novela". Aí eu falo: não escrevem papéis para essas pessoas, não chamam, quando chamam, às vezes é numa participação breve". E é interessante isso, porque em Dona de Mim a Rosa Maria Murtinho apareceu, né. Ela, a Silvia Pfeifer e aquela moça que trabalhou em Caça-Talentos, que eu não vou lembrar o nome dela agora, aquela moça, aquela atriz que fazia par com a Marilu Bueno, aquela outra atriz que eu não sei o nome dela. E elas foram lá para visitar a mãe do Abel. As amigas do tempo do carteado foram lá, sentaram, conversaram, etc e tal. Então a Dona de Mim tá trazendo bastante essa questão de participações, tá sendo bem interessante. É uma pena que é só uma participação, né? Não são atrizes que são boas atrizes, né? Não são atrizes que estão ali num papel recorrente, mas Eu acho que dessas que eu citei, a Silvia Pfeifer talvez vai entrar para mais capítulos, para participar de mais capítulos, né? tomara que fique, né? É uma atriz que a gente. Nossa, eu Eu amo ver eu Silvia acho Pfeiffer. ela é da categoria que eu falo classudas. Quem são classudas? Ela é classuda, a René de Vilmont é classuda. Aí eu Aí você fala amo. é porque é classuda. Gente, eu não sei explicar. A pessoa tem uma finesse, uma elegância, uma coisa assim que, enfim, classuda. Nossa, Ela, a Silvia Pfeifer tá na categoria classuda. sim, ela, a Vera Fischer, né? Ali não tem como. Aquela mesmo que você falou, não lembro o nome dela, mas eu sei quem que é. Que fez Totalmente Demais também. Bom Sucesso. É, Bom Quem? Sucesso. Essa que você falou, de Caça-Talentos. Eu não sei o nome dela, mas ela trabalhou em Ah, não, eu Caça-Talentos. tô confundindo, tô confundindo. Você tá falando da que era fada, né? Que era da Não, dupla eu tô das fadas lá. confundindo. Eu não sei o nome dessa atriz, mas ela Não, trabalhou eu em confundi. Caça-Talentos. Eu sei porque eu lembro do rosto dela lá, mas eu não sei, não me recordo agora o nome da atriz. Não sei, não lembro de nenhuma outra novela que ela fez também, nessa atriz. Então. Mas é isso, eu zerei Cheias de Charme. Falamos de etarismo, falamos de poucas oportunidades de bons atores nas novelas. E falamos de transmídia também, que é uma coisa que Cheia de Charme talvez tenha inaugurado aí. Não Eu acho que na inaugurado, né? A gente época. teve que antes, mas de uma forma, né, bem
É, de uma forma maior. diferente, maior e que chamou atenção, né. E, é assim, chamou atenção a ponto de fazer sucesso dentro e fora da novela, né. É, explodiu no Brasil, eu acho, né. Eu acho que todo mundo sabe, quem acompanhava a novela ou quem não acompanhava também, conhece as Empreguetes ou sabe cantar música, né, a principal música delas. Foi uma coisa que transcendeu a tela da Globo, transcendeu as novelas. Sim. Bom, é isso, Nath. Tem mais alguma coisa para falar de Cheia de Charme? Não, pra mim, tudo que eu coloquei aqui foi o que eu tinha para colocar, não estou me lembrando mais de nada. Eu sempre falo para quem eu sempre falo: "Assistam", porque deve ter alguém que não assistiu, sempre tem alguém que não assistiu alguma novela. Mas para quem não assistiu, é uma novela divertida. Aí quando você for assistir, releve, porque às vezes você vai achar que tá meio algumas coisas não fazem sentido, mas enfim, novela é um produto da época, tem um humor talvez para agora tenha um humor um pouco datado, mas é uma trama divertida que vale a pena assistir. Aos que já assistiram e sentem vontade de rever, reassistam. É isso. E eu acho uma trama curta também, né, às vezes a gente: "Ai, meu Deus, uma novela de 200 É, capítulos", só tem 143 capítulos só. e Não passam é, rápido. não tem nem mais de 150, 160, porque quando a gente pensa, eu não sei se é um padrão do horário das 7 ter menos capítulos, assim, entre 150, 160, não sei, porque quando a gente vai olhar o horário das 9, 200, 180, 190. Eu acho que depende da época, né, assim, eu acho que Sim, acho que sinto que nessa época eram novelas mais curtas que estavam sendo feitas. E agora a gente já sim, tem de novo novelas mais longas, realmente estão em ondas, né. eu acho que isso é verdade, eu acho que Sangue Bom também tem poucos capítulos, não é uma novela longa. E aí a gente tem acho que Sete Vidas, não lembro se era das 7 ou das 6 também, que é muito curtinha, Sete Vidas é das 6, acho que tem cento mas e não tem nem 120 capítulos, eu acho, e Lado a que Lado é da também Alice. não é uma novela muito longa. Nossa, Lado a Lado é uma novela ótima, ótima, ótima. Assistam, muito boa. Tem que ver, não assisti ainda, na época não dava, É mas boa. tá, sim, tá na minha lista pra ver em breve. Mas é isso então, gente, a gente falou de Cheia de Charmes. Se a gente não comentou alguma coisa que vocês acham, nossa, é essencial, vocês não falaram, coloquem nos comentários, que a gente sempre está respondendo, vendo. Se quiserem chamar a gente, né, nos nossos perfis, nas redes sociais também para conversar, sempre estamos dispostos a conversar. E é isso. Em breve vamos ter nossa live também, todo final de mês, lá no perfil do Instagram. E sigam, comentam, compartilhem, assistam, dê as suas opiniões, deem sugestões de novelas que vocês querem ver também, né? Pra gente conversar aqui. E é isso. É, É isso então. Até a próxima, gente. E sigam a gente, comentem, compartilhem, etc, etc. até.